Quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, da 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é o de São Mateus, no capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. De modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebemos, os discípulos interrogam a Jesus porque, a todo o povo em geral, ele fala por meio de parábolas, E claro, aos discípulos eles ensinam de modo simples, que todos entendem, mas claro, quando eles têm alguma dúvida, Jesus logo esclarece, às vezes esclarece chamando atenção, porque as parábolas são muito simples, objetivas, concretas, e às vezes até os discípulos não entendem. Jesus explica pelo modo que ele tem ensinado, falado por meio de parábolas, Porque a vós, Jesus disse, a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por quê? Porque ele nos fala, Jesus, Porque eles ouviram com má vontade e fecharam os ouvidos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Veja que modo angustiante Jesus fala, tão amargo, desta recusa do povo de Israel. Não querem se converter, não querem ouvir a Jesus. E por isso Jesus assume este modo de falar a todos, Quão difícil deve ter sido a vida de Jesus, Pensando de modo muito simples, porque ele poderia muito bem, levando adiante o seu desejo de que todos fossem capazes de conhecê-lo, de amá-lo, de viver nesta experiência concreta e verdadeira com ele, o Filho de Deus. E é interessante que todo o Antigo Testamento e o povo de Israel esperava Jesus, mas ao deparar-se com ele, preferiram optar por suas ideias, ideologias. E no mundo de hoje não é diferente. Quantas pessoas não querem entender o Cristo, não querem ver nele o Salvador. Por quê? Porque se acreditarem em Jesus, devem se comprometer. E hoje, a que a gente percebe é a grande futilidade, ou utilizar-se sempre do outro como um objeto, e objeto descartável. Então, pensamos também no hedonismo, ou seja, o prazer pelo prazer. As pessoas querem ter, por um momento, por um instante, sentir prazer, felicidade momentâneo e deixam de lado. Buscam muitas vezes um Jesus que é uma caricatura, um desenho falso. Querem um Jesus que lhe diga agora, que eu faça ganhar na Mega Sena, que fique rico, que faça isso. Isso se chama teologia da prosperidade e que não condiz diretamente com a palavra de Deus. Nosso Senhor nos dá o que é necessário para o nosso sustento. E isso nós sabemos. É palavra de Deus. Ele nos conduz e nós rezamos. E Ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é só o pão que está na mesa, mas todo o nosso sustento. É confiar
é viver de esperança, né? Jesus conclui, né, a perícope, no versículo 16, 17, felizes sois vós, falando aos discípulos, né? Porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Né? Veja, os discípulos foram agraciados por Deus por terem ouvido e visto o Cristo. Nós não vimos, nós não ouvimos o Cristo na natureza humana. Mas por meio da Sagrada Escritura, por meio do Espírito Santo que nos é dado, nós entendemos e vemos a Jesus por meio da nossa fé. E Jesus nos fala também por meio dos sacramentos e de modo particular pela Eucaristia. Então peçamos, irmãos e irmãs, que nosso Senhor continue a nos ensinar, que sejamos capazes de deixar um coração aberto para acolher o Cristo, que a nossa inteligência seja capaz de conhecer o Cristo e que sejamos a cada dia autênticos cristãos, testemunhas do Evangelho. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.